conhecimento versus sabedoria. O que Jesus nos ensina a respeito disso? O texto, João, capítulo 7, do verso 14 ao verso 18. A controvérsia entre judeus e os gentios. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não estudou, se não chegou a estudar? Jesus respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e nele não há falsidade. Então olha só, eu quero iniciar esse texto aqui trazendo para você uma reflexão. Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Como eu falei em outras lives, Jesus estava aqui desde o capítulo 5 em diante, quando teve aquela cura, né? Jesus fez aquele milagre, curou aquele homem no sábado. Os judeus rabínicos, o sinédrio de um modo geral, que é todo aquele contexto de líderes e lideranças judaicas religiosas daquele tempo, começaram a perseguir, começaram a se opor ao que Jesus estava fazendo e a se opor ao que Jesus estava falando. Só que no texto anterior a gente viu que Jesus ele foi prudente, né? E foi para a festa dos tabernáculos, porém ele foi e se colocou de uma forma um pouco mais oculta. E aqui no versículo 14 diz que Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então nós precisamos entender aqui, Jesus ele não entrou dentro do templo. Jesus estava ao redor do templo, o que eles chamavam de complexo do templo, que é onde as pessoas, inclusive os gentios, os não-judeus naquela época, vinham das cidades circunvizinhas, né, e ficavam ali ao redor do templo. Por quê? Porque eles não podiam acessar o templo, eles não podiam entrar no templo, então eles ficavam ali ao redor. E Jesus aproveitava essa oportunidade para falar, para ensinar para aquelas pessoas. Só que aonde Jesus chegava, se aglomerava uma grande multidão. Então, os judeus, e aí diz o seguinte, os judeus se maravilhavam e diziam, os judeus, aqueles não apenas do sinédrio, mas todos aqueles judeus que conheciam a lei, que conheciam as escrituras, começaram a se maravilhar. Jesus estava no complexo do templo, ao redor, e começou a ensinar. E aquelas pessoas que começaram a ouvir Jesus e que tinham um pouco de conhecimento, começaram a se maravilhar com aquilo que Jesus estava fazendo. E aí no verso 15, na parte de baixo, aqui na parte B, fala o seguinte, como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Aqui eles estavam se referindo a uma formação rabínica, sabe? A um estudo rabínico, que era o que aqueles homens letrados daquele tempo faziam, aqueles homens que estavam preparados para ensinar. E aqui começa a grande chave dessa live de hoje, desse assunto de hoje, tá? A diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Por que que Jesus fazia com que uma multidão se aglomerasse em volta dele, ao redor dele, diferente muitas vezes daquilo que acontecia com aqueles homens que tinham toda a formação rabínica, mas que só conseguiam instruir daquilo que eles mesmos tinham de conhecimento? Jesus respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Aqui está a grande chave, pessoal. Aqui está a grande diferença e é o grande ensinamento que esse texto nos traz e que Jesus nos traz. Uma coisa é o conhecimento. O conhecimento, ele parte do intelecto humano.
O conhecimento ele parte do quanto a gente estuda, do quanto a gente lê, do quanto a gente frequenta um banco escolar. Agora, a sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria, ela vem da fonte. Por isso nós estamos aqui no SDA, Sabedoria do Alto. A gente está pedindo ao Pai que nos oriente, que nos instrua. Nós não estamos numa escola, nós estamos debaixo da graça de Deus e pedindo a Ele sabedoria. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. E aí Jesus fala aqui o seguinte, olha, quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória. Muitas vezes o que tem acontecido nos tempos de hoje é que as pessoas elas estão buscando cada vez mais conhecimento para cada vez mais se posicionar para a sua própria glória, para que as outras pessoas os reconheçam, quando na verdade a sabedoria ela nos leva a transmitir um conhecimento não de quem nós somos, mas de quem Deus é, de quem o Pai é. É o que Jesus estava falando aqui. Essa é a grande diferença do conhecimento da sabedoria. Cláudio, você está dizendo que conhecimento então não é bom? Não, eu estou dizendo que a sabedoria é melhor. Porque existe uma diferença entre o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento, ele é massa, ele nos ajuda a resolver problemas. Mas a sabedoria, ela nos ajuda a evitar os problemas e a chegar num novo nível. A sabedoria, ela diz respeito de alguém que já é e não de alguém que quer ser. Pare para pensar. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, Tiago fala assim: se alguém quer sabedoria, peça a Deus e Ele dará generosamente. Por que Tiago não instrui pedir conhecimento? Porque o conhecimento a gente pode acessar aqui, lendo, estudando, indo para uma faculdade. Mas a sabedoria a gente só acessa quando a gente vai direto na fonte. Quando a gente vai direto na fonte. E a sabedoria, ela nos permite falar de algo que não é a respeito de nós mesmos. É o que Jesus está dizendo aqui. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória. E o que Jesus está orientando? Fale a respeito daquele que te enviou, assim como eu falo a respeito daquele que me enviou. Se você fala de si mesmo, você está buscando sua glória. Se você é um porta-voz do Pai, você está buscando que as pessoas conheçam o Pai e que a glória, que Ele seja glorificado. É isso que Jesus está trazendo, sabe? Aquele que faz para ser é porque ainda não é. Aquele que fala daquilo que ele conhece, apenas daquilo que ele conhece, ele está falando de si mesmo. Aquele que fala daquilo que Deus o revelou, está glorificando ao Pai.